o ministro do STF, ele fica até os 75 anos sendo ministro do STF. E aos 75 anos ele vem com a aposentadoria compulsória. O teu tempo no STF é entre a tua idade até você atingir 75 anos. Por isso que a gente fala assim, Pedro, fulano foi nomeado e vai ficar 23 anos no Supremo. Fulano foi nomeado e vai ficar 30 anos no Supremo. Isso depende da idade que ele tem até atingir 75 anos. O ministro do Supremo, ele tem que ter os pré-requisitos básicos, então ele tem que ter mais de 30 anos de idade, tem que ter OAB, ele tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter atuado, então não adianta, assim, o cara tem que ter sido um advogado, um juiz, um desembargador, um promotor. Então temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que é o tema de hoje. O judiciário tem esse poder, né, é responsável, aliás, de garantir o respeito à Constituição. Então, quem fere a Constituição, né? Quem vai ser julgado ali, né? Tem os membros, né, os ministros do STF, eles estão ali para julgar causas que estão em volta do executivo e do legislativo, mas ela também atua dentro da constitucionalidade. O STF ele pode julgar casos que esgotaram instâncias anteriores. Então vamos lá. É a quarta instância jurídica do Brasil. Então, como cidadão, você pode recorrer em alguns graus de jurisdição do Poder Judiciário. Então, são 4, né? Basicamente, a primeira é dos juízes de direito, a segunda é dos tribunais de justiça, a terceira são dos tribunais superiores e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. E a decisão do STF é definitiva, você não tem mais como recorrer. E óbvio que cada vez que você recorre, você tem que estar lá sempre embasado com um advogado. Então, eu e você, a gente pode ter uma causa que chegue até o STF se a gente tiver recursos e se tiver também repercussão, caso, né? O STF também pode julgar causas julga ações do presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. É o famoso foro privilegiado, quando não é um juiz de primeira, segunda ou terceira instância que vai julgar se o presidente roubou joias ou não. Sabe? É bom lembrar. É o STF, obrigatoriamente. É importante falar disso, porque há uma dúvida quanto a responsabilidade ser do STF mesmo de julgar o Bolsonaro hoje, porque agora ele não é mais presidente. Bom, mas os crimes foram cometidos quando ele era presidente, né? Então. Mas aí isso é uma decisão que o próprio Supremo teve. Porque o que acontece? Não existe nenhuma lei que diga tem a lei do foro privilegiado, né? Que diz que enquanto o cara é presidente, senador, ou deputado federal, ou ministro de Estado, ele tem foro privilegiado, ou seja, ele é julgado direto pelo STF. O que isso significa? Tu não tem para onde recorrer. A decisão do STF é a decisão do STF. Ela é a última instância, não tem mais o que fazer. Então tem aquela coisa assim, o foro privilegiado é ruim, por um lado, até que sim, porque você demanda da Advocacia Geral da União fazer alguma coisa, ou da PGR fazer alguma coisa, e dependendo de quem é o PGR, quando é Augusto Aras, por exemplo, já não vai para frente, entendeu? Então, se o teu vice é a Lindor Araújo, pior ainda, entendeu? Então, as coisas não vão. E aí acaba sendo ruim nesse sentido. Mas é bom porque se esse cara é condenado, se ele cometeu um crime e ele é condenado, o STF julgou, deu, já era, não tem para onde correr. Ele não tem como correr para um outro juiz de uma outra instância. Não tem como ir mais. Não dá para pedir a primeira emenda, seja imbecil. Não dá para pedir. Então, assim, e aí o que aconteceu? Alguns anos atrás, o Supremo tinha decidido que ações e crimes cometidos por presidentes da República seriam, mesmo sendo enquanto ele era presidente, se o cara não fosse mais foro privilegiado, ia ser jogado tudo para a justiça comum. Por isso que o Lula foi julgado na justiça comum. Tá? Só que o que aconteceu? Deu errado. Né? A gente viu o que aconteceu com o Lula. O que aconteceu com o Lula sendo um presidente, tendo sido presidente da República e tendo ido para a instância comum? Sérgio Moro.
E, né, e suas questões escusas, e que hoje cada vez, né, vem mais à tona aí algumas coisas que o Sérgio Moro andou fazendo de errado na Lava Jato. Então, para evitar esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, o STF já está pensando, já está repensando sobre isso. E aí há uma possibilidade de que crimes cometidos por presidentes da República quando eles eram presidentes, mesmo que o cara não tenha mais foro privilegiado e seja um inelegível que nem o Bolsonaro, seja julgado pelo STF. Então, essa discussão ela está acontecendo e é muito provável que até o final do ano a gente vai ter aí alguma votação no STF sobre isso, sabe? E é uma discussão dentro do próprio STF, certo? Sim, é uma discussão entre os ministros da necessidade de revisão. Entendi. E que seja claro, assim, às vezes a ideia qual é o privilégio do privilegiado era justamente que pessoas como políticos, se fossem para ser processados, a ideia de passar pela PGR, porque aí você filtra, e a ideia do que é um filtro é isso, né? Porque, por exemplo, no caso como o Bolsonaro, ele usou isso para se blindar, porque ele praticava múltiplos crimes, então tinha trocentos meios da sociedade tentar ele processar pelos crimes, e como ele botou um poste lá, nenhum crime chegava nele, porque em tese o poste, ou o PGR, ele só avaliaria se aquilo, tipo, isso aqui que tem consistência, ou é só uma pessoa que está querendo processar por qualquer coisa, sabe? Ah, processei porque eu não gosto do presidente e ele é comunista. E aí o PGR vai lá, não, assim, dane-se. Desculpa. O cara faz uma denúncia crime, dizendo, o presidente quer instaurar o comunismo no país, quer dar. E o cara, olha, dane-se, passa em gaveta. A ideia seria, de uma certa forma, fazer com o privilégio é que figuras públicas não sejam processadas à torta direito por outras pessoas, porque senão poderia ter até uma ideia de, por exemplo, um cara de esquerda, vamos ser um pouco mais factível. E aí chega lá, trocentos caras de direita começam a inventar trocentos processos idiotas que vai para a área comum, e você consegue quebrar o político de tanto que o cara tem que pagar advogado para ficar indo em qualquer coisa merda, para tentar defender. Então, para que não haja assédio judicial contra um poder maior, esse é o privilégio. De outro lado, a falta de privilégio seria que você só teria justamente o que a Paola falou, uma instância para recorrer e a sua sentença é final. E, em tese, você ia ser julgado pelos caras que mais entenderiam do país disso. Então, por isso que é definitivo. Né? Então, assim, em tese, você sofreria com o rigor máximo da lei e na forma mais apurada. A gente pode chegar e questionar isso, mas em tese, de um lado seria entre a cruz e a espada, por assim dizer. Só que o bolsonarismo ele fez a coisa, botou o poste, se blindou. E nada chegou na CF.